E aí, pessoal, vamos analisar esportes comigo? E hoje o vídeo vai ser mais sobre essas semifinais aí da Libertadores, onde a gente tem dois times brasileiros, um do Equador e um da Argentina. O Flamengo, o Palmeiras, LDU e Racing disputam duas vagas na final, né, na grande final em Lima, no Peru, daqui a um mês. A gente vai falar um pouco sobre o histórico de cada time nessa fase, né, na semifinal de Libertadores. Falar também um pouco sobre os brasileiros, o que é esperado para esses jogos aí, que são jogos bastante complicados, mas a gente vai falar um pouco adiante. E também vou trazer um pouco de tradição, né, dessa Libertadores aí, até porque são 4 clubes e os 4 são campeões dessa competição tão importante aqui para a América do Sul. E já quero pedir para vocês se inscreverem no canal antes de mais nada, curtirem o vídeo se gostarem, também compartilharem com os amigos, compartilharem no Instagram, no WhatsApp. Vocês estão me ajudando bastante nesse momento e muito obrigado por esse apoio. Vamos começar o vídeo agora, depois da vinheta. Então vamos falar um pouco sobre esses dois jogos aí, né, que movimentam a semana, né, da Libertadores, onde a gente vai ter duas semifinais muito pesadas. Numa delas a gente tem o Brasil e a Argentina, que sempre pega fogo, é sempre um confronto nervoso para os dois lados. Os argentinos, eles sabem jogar a Libertadores, eles sabem chegar nesses momentos de pressão, de semifinal, final, e eles sabem muito bem jogar contra brasileiros, né? O brasileiro já é um pouco mais passional demais também, ele tem esse sangue latino fervendo dentro dele, faz com que às vezes perca a cabeça contra alguns times argentinos, contra a seleção argentina também. Então, assim, é um jogo para o Flamengo tomar bastante cuidado. Esse confronto que a gente vai falar agora é Flamengo e Racing, né, onde o Carioca ele volta a uma semifinal de Libertadores depois de 2 anos aí de hiato, 2 temporadas, né? A última foi em 2022, quando bateu campeão, na fatídica semifinal de 2022. O Flamengo passou pelo Vélez Sarsfield, que era outro time argentino, era até um confronto até meio polêmico na época, porque o Vélez, para dificultar o Flamengo de jogar na Argentina, falaram que prejudicou o gramado do próprio estádio, né, para prejudicar o controle de bola do Flamengo, que é uma das virtudes do clube rubro-negro, mas não adiantou de nada. O Flamengo passou pelo Vélez, fez um 4-0, 4-1 acachapante lá na Argentina, que credenciou para a grande final, que foi contra o Atlético Paranaense, e o Flamengo foi campeão da Libertadores pela última vez, né, tricampeão. O Flamengo que vem nesse momento, né, muito bem na temporada até, deu uma volta por cima nessa parte da temporada, porque assim, a gente falava há 2 semanas atrás, 1 semana e meia, que o Flamengo estava num momento meio instável, né, do ano, onde tinha perdido algumas partidas, empatando muitos jogos também e perdendo alguns pontos até no Campeonato Brasileiro, num momento que era muito importante, um momento que é muito importante, essa parte entre setembro, outubro, novembro ali, para decidir em dezembro, no início de dezembro. Porém, a pausa da data FIFA foi muito importante para o rubro-negro se motivar, treinar, né, se reconectar com a própria tática, com o próprio treinador, com o Felipe Luiz. E nessa volta aí da data FIFA já são 2 vitórias seguidas em 2 jogos, e jogos importantíssimos na temporada. Foi uma grande vitória contra o Botafogo, por exemplo, no meio de semana passada. Venceu também o Palmeiras, um grande rival, né, e colou no Palmeiras na liderança, agora está empatado com o Palmeiras com 61 pontos e tem a mesma campanha ali, né, que o Palmeiras tem, até um jogo a menos igual ao Palmeiras, né? Então, assim, a vantagem do Palmeiras, que era esse jogo a menos, ela caiu por terra, mas agora o problema é que o Palmeiras tem a vantagem das vitórias, né? O número de vitórias do Palmeiras no critério de desempate é maior que o do Flamengo, então, assim, o Palmeiras continua na frente, mas, assim, falta 10 rodadas ainda, pegou fogo o Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vem muito motivado para essa semifinal. Assim, é um jogo bastante complicado. Desde quando caiu a chave, o
foi se falado que o Flamengo pegou a melhor chave. Entre os dois clubes ali, entre Palmeiras e Flamengo, a melhor chave foi a do Flamengo, talvez pelos confrontos contra times argentinos. Se passasse do Internacional nas oitavas de final, como passou, pegaria um Estudiantes La Plata e um time argentino ali entre Vélez e Racing. Porém, todo o contexto, né, desde julho para cá, né, que quando foi sorteado as oitavas de final até agora, mudou bastante essa percepção de chave fácil, porque o Flamengo teve o seu momento instável e assim, chegou na Libertadores contra o Estudiantes, por exemplo, nas quartas de final, depois de passar pelo Inter, sofreu bastante para passar do Estudiantes, tanto que o jogo foi para os pênaltis, foi na agonia ali dos pênaltis, um sofrimento, um jogo na Argentina, a volta, então assim, foi um confronto muito complicado, não foi tão fácil como se esperava. Em relação, e agora na semifinal pega um Racing que está muito empolgado. A empolgação do Racing, ela é louvável até, e é até entendível, vamos falar assim, porque o Racing não disputa uma semifinal de Libertadores desde 1997. São 28 anos sem jogar uma semifinal de Libertadores. A gente está acostumado aqui ao Brasil dominar a competição continental, né? Porém, coloca uns 15, 16 anos atrás, não era muito assim não a Libertadores. A Libertadores era muito mais democrática em relação aos times, aos outros países, né, da América do Sul. Muitos outros países chegavam às fases finais e o Brasil, por algumas vezes, caía assim contra esses clubes assim, tipo, vamos falar, clubes da Argentina, não sendo Boca Juniors, River, mas assim, até o próprio Estudiantes, por alguns momentos, foi um clube chato de se enfrentar na América do Sul. Já teve momentos que, vamos colocar aí, Independente de Avellaneda, que é o maior rival do Racing, era um clube chato de se enfrentar. O próprio Racing também já foi campeão também da América do Sul. Então, assim, a Argentina sempre foi uma pedra no sapato, não só a Argentina, né? Teve momentos aí que o Chile tinha alguns times complicadinhos, o Equador, a Colômbia, a questão da altitude, né, em alguns lugares pegava muitos times brasileiros, porém de um tempo para cá realmente o futebol brasileiro dominou em relação financeiramente falando também. O futebol brasileiro é muito mais atrativo, né, na América do Sul do que os outros países. Então assim, hoje o futebol é dominado pelo dinheiro e assim, infelizmente, né, eu sou brasileiro, lógico, eu torço pelos clubes brasileiros, mas infelizmente eu digo porque não se parece ter tanta competitividade, né, em relação aos outros países. Então, assim, é triste pensar que a América do Sul tá começando a ser polarizada, né, pelos brasileiros, pelo Brasil em si. Mas o Racing, ele é um clube de muita tradição na América do Sul. E é um clube que foi machucado bastante, ficou machucado por bastante tempo, no caso, né? Foi um clube que chegou a quase decretar falência, por exemplo. Um clube decretar falência é algo absurdo, né? Que a gente pode imaginar hoje assim, é como se o Vasco, o Flamengo, o Palmeiras, eles desaparecessem de um dia para o outro, porque não conseguiram pagar suas dívidas e a sua torcida ficasse órfã, né? E assim, a torcida do Racing quase ficou órfã do seu clube no início dos anos 2000, e foi entre 1997, que foi a última semifinal, até agora aí. Então a gente, sim, nesse meio tempo de 97 até 2025, por exemplo, algumas situações que aconteceram com o Racing, com o seu torcedor, o clube quase decretou falência, voltou, conseguiu ser campeão nacional na Argentina, porém o Racing não era uma força na América do Sul, não conseguia ser uma força na América do Sul, no cenário continental, nem sul-americana, nem Copa Mercosul. Teve alguns momentos também de coadjuvante ali com o maior rival, o Independente de Avellaneda. Você que não sabe, o Independente de Avellaneda, ele é o maior campeão da Libertadores da América. É um time heptacampeão da Libertadores da América, logo depois vem o Boca Juniors, e assim vai. O Independente é o maior rival do Racing, como se fosse um Flamengo e Vasco, como se fosse um Palmeiras e Corinthians lá na Argentina. É um confronto pesadíssimo. E o Racing meio que sempre viveu na sombra desse maior rival, né? O Racing só tem uma Libertadores, para você ter noção, e o Independente tem 7, e é chamado de Rei de Copas. Então, assim, sempre teve essa rivalidade muito grande em relação a isso. E nesse meio tempo que o Racing não conseguiu ser campeão da Libertadores, o último título do Racing foi na década de 60,
E até agora, o Independente empilhou títulos, né? Empilhou títulos, ganhou o Mundial de Clubes, tudo assim, foi tudo feito a favor do vermelho, né? Dali, do time vermelho de Avejaneira de Buenos Aires. E o Racing sempre sofrendo para ganhar algum título, sempre ali sofrendo para se manter vivo. Então, assim, o Racing é um clube muito grande, com uma torcida enorme, tanto que a gente vai ver isso na semana que vem. Semana que vem o jogo é lá na Argentina, o El Cilindro, que é um estádio para 60 mil pessoas, ele vai estar abarrotado porque já esgotaram os ingressos. A pressão vai ser muito grande para o Flamengo. E, assim, com esse entusiasmo do Racing, a tendência é realmente que a torcida compre o barulho dos jogadores, compre o barulho do time mesmo, do clube, e assim, faça uma grande festa, né, na semana que vem para receber seus jogadores lá. Então, assim, vai ser bastante difícil pro Flamengo esse confronto. Não acho que vai ser um confronto fácil. É um confronto que o Flamengo vai precisar tomar cuidado, principalmente nesse jogo de ida, que é aqui no Maracanã. O Flamengo precisa muito vencer esse jogo por 2-0, 3-0. Não é um confronto, vai vencer de 4, de 5, vai fazer show. Não é para isso. É um jogo que é para vencer. Se não conseguir vencer de 2-0, 3-0, pelo menos 1-0 é importante, porque consegue levar a vantagem. Tem que sair daqui com a vantagem. Não pode pensar em empatar esse jogo ou perder o jogo, que seria um desastre, porque o jogo na Argentina promete ser de fortes emoções assim para o rubro-negro, para o torcedor carioca, porque é bastante complicado. É bastante complicado o jogo. Não estou sendo, assim, como é que eu posso falar, pessimista a esse ponto. Eu acho que foi uma chave complicada que o Flamengo pegou aí. Ninguém pode dizer que o Flamengo chegou de uma forma fácil. Se chegar numa final, por exemplo, ninguém vai poder falar que chegou de uma forma fácil, porque não foi. São confrontos chatos. E assim, o planejamento lá do início da temporada respinga agora, né, no Flamengo. Por quê? Porque o Flamengo sempre priorizou o Campeonato Brasileiro, chegou no momento da Libertadores que sofreu para passar de fase, na fase de grupos, que era um grupo até muito fácil, e hoje isso está sendo, todo esse processo de jogar fora de casa as fases finais, igual, vai jogar a primeira em casa contra o Racing agora e vai jogar a segunda na Argentina, é um resultado do descaso que aconteceu na primeira fase. Não posso dizer talvez um descaso, mas um relaxamento, né? Porque foi segundo colocado no seu grupo. O segundo colocado, ele precisa jogar fora de casa quando enfrenta times que fizeram melhor campanha, e o Flamengo só teve que enfrentar times que fizeram melhor campanha que ele na fase de grupos. Então, assim, decidiu fora de casa contra o Inter, decidiu fora de casa contra o Estudiantes e quase foi eliminado, e vai decidir fora de casa contra o Racing pela oportunidade de chegar na final. É chato, né? Mas não tem o que fazer, vai ter que jogar, o jogo é jogado, e para ser campeão nada vai dar nada de graça, né? Ainda mais uma Libertadores. Então vai ter que subir, vai ter que descer para a Argentina, né? Se a gente pensar na geografia, no mapa brasileiro, vai ter que descer para a Argentina, para Buenos Aires, e tentar um bom resultado lá na semana que vem. Mas o mais importante desse confronto para o Flamengo, pensando em final, é fazer um bom resultado amanhã no Maracanã, porque se não conseguir fazer esse bom resultado no Maracanã, vai ser sofrimento. Não que vai ser eliminado, mas vai ser sofrimento lá na Argentina semana que vem. Já no outro confronto, o confronto da quinta-feira, né, o Palmeiras pega a LDU de Quito. O Palmeiras, que talvez venha jogando nesses últimos meses o melhor futebol do Campeonato Brasileiro, né, no caso, vai ter um confronto acessível. Porque a LDU, ela não era dada para chegar nessa semifinal de Libertadores. É até muito além do que talvez fosse o objetivo da LDU. A LDU caiu no grupo do Flamengo, aliás, na fase de grupos. Ela foi primeira colocada do grupo do Flamengo. Conseguiu passar por Botafogo, São Paulo e agora chega o Palmeiras. A LDU simplesmente pode ser conhecida nessa Libertadores da América de 2025 como a Tomba Brasileiros, né? Porque ela ganha de todos os brasileiros que passam pelo caminho dela. E agora é um brasileiro, que é o Palmeiras, né? Então, assim, o Palmeiras também é outro que precisa tomar um cuidado.
assim, mesmo que eu fale que o jogo, que o confronto, ele é acessível para o Palmeiras, porque o Palmeiras joga um futebol bonito e joga um futebol competente, até mais que o Flamengo, no caso, os alviverdes precisam tomar cuidado na questão do primeiro jogo, em Quito. Eu acho que esse jogo em Quito, ele é o crucial desse confronto. Quando a gente fala que o segundo jogo é o crucial do confronto entre Flamengo e Racing, nesse confronto entre Palmeiras e LDU é o jogo em Quito é o mais tenso assim, para o palmeirense. Por quê? Porque Quito é uma cidade que fica na altitude, acima do nível do mar, né, no caso. Então, assim, é um lugar cruel de se jogar na Libertadores. O estádio Casablanca, que é o estádio da LDU, é um estádio cruel de se jogar, porque geralmente times brasileiros vão lá e não conseguem bons resultados. E assim, bons resultados não seria 1-0 LDU, tá? Seria assim 2-0, 2-1, são resultados chatos de se contornar no Brasil. Historicamente, né, a LDU tem uma semifinal na história dela, que foi em 2008. Quando ela chegou na semifinal, ela conseguiu ser campeã. Aliás, foi o ano que a LDU consegue ir para a final, pega o Fluminense, e o primeiro jogo contra o Fluminense é um amasso na final. A LDU ganha do Fluminense em Quito, chega aqui no Maracanã, o Fluminense ainda consegue empatar o confronto, só que perde nos pênaltis. É um trauma dos tricolores até hoje. Essa final, mesmo com a vitória em 2023 da Libertadores, essa final de 2008 talvez seja um dos maiores traumas assim que você pergunte para qualquer tricolor, para qualquer torcedor do Fluminense hoje em dia aí. Então, assim, o problema é esse jogo de Quito, porque a altitude ela é muito chata de se jogar, é um componente a mais, né, que você precisa enfrentar numa Libertadores, e você precisa passar por isso. Se você quer ser campeão, você precisa passar por isso. O Palmeiras vai precisar passar por isso na quinta-feira, e assim, tentar muito 1-0, se for perder o jogo, né? Claro que esse não é um pensamento que você tem que entrar, mas assim, se tiver perdendo o jogo, você não tiver mais fôlego para correr por causa do oxigênio que vai ficar faltando, tenta agarrar esse 1-0, tenta agarrar esse empate, esse 0-0, porque aqui no Brasil a história é outra, a gente conhece, a gente sabe, mas assim, mesmo aqui no Brasil a história sendo outra, essa LDU mostra ser resiliente. Então, tomar cuidado nos dois jogos. Porque eu falo isso sobre a resiliência da LDU. Ela consegue uma derrota mínima contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, nas oitavas de final. O Botafogo faz 1-0 no início da partida e não consegue fazer mais gol na LDU. Então, assim, ela consegue se segurar e aí consegue se classificar, né, no segundo jogo no Equador. Ela consegue fazer um resultado ok contra o São Paulo, né, lá em Quito, na primeira partida das quartas de final, e aqui no Morumbi o São Paulo não consegue ultrapassar a defesa da LDU, e os equatorianos conseguem ganhar o jogo aqui no Morumbi, que ninguém dava nada, né, nessa partida aqui no Morumbi. Então, assim, o Palmeiras precisa muito se cuidar. Eu acho que o que não pode acontecer é o oba-oba, né? É um confronto acessível, mas não pode acontecer de entrar de salto alto na partida, porque pode ser fatal, pensando em uma Libertadores. E também a gente tem, talvez, uma recordação não tão distante para os palmeirenses de um confronto que foi mais ou menos nesse sentido, que foi o Boca Juniors de 2023. O Palmeiras chega na semifinal, daquela semifinal da Libertadores de 2023. O Boca Juniors era um time abaixo do Palmeiras, o Palmeiras era um time melhor que o Boca, muito melhor, aliás, e o Boca consegue chegar aqui no Brasil, na segunda partida, travar o Palmeiras. O primeiro jogo já tinha sido, se eu não me engano, 0-0, lá na Argentina. Consegue travar o Palmeiras aqui no Brasil, o jogo vai para os pênaltis e o Palmeiras é eliminado. O Boca Juniors vai para a final com o Fluminense é campeão daquela competição. Então, assim, esse confronto entre a LDU e Palmeiras é um confronto que me lembra muito esse jogo aí. Porque o Palmeiras é um melhor time, muito melhor, mas, assim, se não tomar cuidado com excesso de confiança, ou talvez até se descuidar, pode ser que esse confronto ele se complique bastante e, assim, a LDU volte a uma final depois de mais de 20 anos aí, né? Mais de 20 anos não, perdão, mais de ali 15 anos quase, né?
fora de uma final. Então, assim, tem que tomar cuidado por ser uma semifinal de Libertadores. Mas e aí, o que você acha dessas semifinais, desses confrontos? Você acha que vai dar Flamengo, Palmeiras, ou vai dar algum estrangeiro? Para quem você está torcendo? Por favor, deixe a sua opinião. Fale um pouco do que você acha da Libertadores em si, desse domínio brasileiro na Libertadores. Sua interação é muito importante para o meu canal. Curta, deixe o like, ative o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos. E muito obrigado. Até já!